Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Caminhando pelas Escrituras. Hoje, quinta-feira, estamos aqui no segundo capítulo do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. O capítulo 2 continua a história do nascimento de Jesus e vamos então fazer a leitura e trazer uma breve explicação. Diz assim, capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Profeta Malaquias, capítulo 5, versículo 2. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Oséias 11, versículo 1. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Jeremias 31, 15. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Isaías 11, versículo 1. O que vemos aqui então, meus irmãos, é a continuidade da história do nascimento do Senhor Jesus. Vejam que ele nasceu em Belém, da Judéia, no tempo de um rei cruel, de um rei que era a representação na terra de Satanás. Herodes ficou sabendo desta notícia, de que havia uma criança que estaria ali perto de nascer,
E essa criança, ela seria considerada no futuro o rei dos judeus. E não podemos esquecer, meus irmãos, que Jerusalém era sitiada, controlada por Roma. Então, o único rei ou imperador a quem deveria ser prestado culto, adoração e veneração era o imperador romano. Então, a simples possibilidade de uma futura revolução na cidade, principalmente na cidade de Jerusalém, imposta pelo nascimento ou pelo futuro, entre aspas, reinado de um rei dos judeus, já causaria ali um transtorno político e social para esse domínio romano. Então Herodes, preocupado com o nascimento dessa criança que estava sendo considerada o futuro rei dos judeus, ele então pede a esses magos que informem a ele a localização e vejam bem a mentira de Satanás, meus irmãos. Ele diz que ele quer ser avisado do local do nascimento da criança para ele ir lá e também adorar o nascimento desse rei. Mas na verdade o que Herodes queria era fazer o que ele fez logo depois quando foi enganado pelos magos. Os magos retornaram para as suas terras, mas não passaram ali pelo local onde Herodes permanecia, onde Herodes morava, justamente para não serem obrigados a informar a Herodes a localização do menino. Herodes, então, revoltado com a traição, manda matar todos os meninos da idade de 2 anos para baixo. Então vemos aqui, meus irmãos, a verdadeira intenção de Herodes como um representante do mal, como um representante de Satanás, que queria saber a localização exata do nascimento do Senhor Jesus, justamente para ceifar a vida do nosso Senhor. Então vemos aqui, no primeiro momento, os reis entregando presentes ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ali na presença de Maria e de José. Vemos no segundo momento que o anjo do Senhor, ele avisa em sonho tanto aos magos quanto a José que eles deveriam ir para determinados locais, avisa os magos para não voltarem pelo mesmo caminho e avisa José para que ele vá para o Egito e permaneça lá um tempo até que o rei Herodes venha a morrer. E aí, nesse momento de fuga de José, Maria e Jesus, é que Herodes dá a ordem para que todos os meninos com idade até 2 anos viessem então a serem retirados de suas famílias e ceifados em suas vidas, em represália, não aos magos, meus irmãos. Herodes não estava nem aí para os magos, mas em represália a essas profecias dos judeus, dos profetas, referentes ao nascimento desse rei, desse futuro rei. Então Herodes de antemão já queria ali extirpar qualquer movimento futuro de revolta, qualquer movimento futuro político em Jerusalém que viesse a prejudicar o reinado de Roma, o domínio de Roma sobre Israel, sobre o povo de Deus. Então, após a morte de Herodes, José volta com a sua família, sai do Egito, mas eles não vão para onde deveriam ir, não volta para Belém, e sim vai para uma cidade, porque foi avisado também em sonho que ele deveria ir para essa cidade e lá então permanecer e educar o menino que no futuro seria chamado de Nazareno. Uma coisa importante aqui, meus irmãos, apenas para nos dar assim a visão, o contexto do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, nós temos aqui, Mateus ele faz referência a 4 textos de 4 profetas diferentes em relação à vida ainda do menino, do recém-nascido Jesus, né? Primeiro
primeira referência que Mateus vai fazer está lá no versículo 6. Ele vai citar Malaquias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Depois, novamente, Mateus vai se utilizar agora do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1, aqui no versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Mais uma vez, no versículo 18, Mateus vai utilizar uma profecia do Antigo Testamento para corroborar com tudo o que estava acontecendo ali naquele momento. Ele vai se utilizar de Jeremias 31:15 para falar a respeito da matança das crianças. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. E aí, por último, ele vai se utilizar do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 1, quando Isaías diz que o menino, essa criança, seria chamado de Nazareno, porque ao voltar, ao regressar do Egito, por conta do medo do filho de Herodes, de Arquelau, eles então foram para a cidade chamada Nazaré, e lá então Jesus foi criado como um nazareno. Assim, meus irmãos, se deu o nascimento do Senhor Jesus, que poderia ter terminado de forma trágica com a sua morte por conta da perseguição de Herodes, já a primeira grande perseguição implementada contra a vida de Jesus, mas que segundo, e por isso Mateus cita, segundo as profecias do Antigo Testamento, principalmente aquelas oriundas das profecias, dos oráculos dos profetas, ele então traz aqui à tona que o que foi predito e o que aconteceu, exatamente casando o presente com o passado, já numa preparação para o futuro do reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, então, Mateus termina o segundo capítulo do seu evangelho dizendo a localização do Senhor Jesus e a partir de então, onde ele seria criado, onde ele seria educado e onde ele viveria grande parte verdadeiramente da sua vida. Meu irmão e minha irmã, peço a vocês a gentileza de transmitirem esses vídeos a mais e mais pessoas, principalmente aqueles que não têm muito contato com as Escrituras, que não conhecem muito bem os textos bíblicos. Porque para você que conhece e está acompanhando, eu te agradeço. Mas verdadeiramente o intuito desses vídeos, o intuito do Caminhando pelas Escrituras, é alcançar aqueles que não conhecem as Escrituras. E, portanto, tenham a oportunidade de ler junto com todos nós e entender aquilo que está lendo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.